Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Vou consertar a câmera aqui. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Deixe seu joinha nesse vídeo para fortalecer o canal, para que esse canal aqui venha a ser mais forte. Esse canal aqui, sem o irmão, sem a irmã, não existe, é inexistente, tá? Só existe esse canal aqui por causa de vocês, amém? Por causa sua. Só existe por sua causa aqui nessa plataforma. Irmãos, outra vez, nós vamos estar falando sobre a fé. Esse tema que é essencial na nossa vida. É um tema de alta relevância na nossa vida, porque afinal todos os dias nós usamos a fé. Qual é o nível da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você tem que ter fé. Você tem que ter um nível de fé. Claro que a fé não se pode medir, porque cada pessoa, conhece a sua fé. Mas nós temos que ter uma fé muito forte, uma confiança muito forte e uma imaginação muito forte. Porque é por aí que nós vamos conseguir todas as coisas que nós queremos. Jesus, certa vez, ele disse assim, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Ele estava falando assim porque um senhor, foi lá com seu filho, para os discípulos curar o filho dele que estava epilético, endemoniado. E os discípulos simplesmente não conseguiram tirar aquele espírito maligno do menino. E aí o homem foi lá falar para Jesus, eu levei lá no discípulo lá, mas os discípulos não conseguiram curar o menino não. Jesus falou assim: até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando? Até quando vocês vão... Quando é que vocês vão cair a ficha e vocês vão aprender a usar a fé de vocês, o poder que eu lhes dou? Que Jesus já havia dado poder para eles. Pisar em serpente e tal. Até quando eu terei que ficar com vocês? Aí, irmãos, eu vendo esse versículo, essa passagem da Bíblia, eu fico imaginando as pessoas dentro da igreja orando. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz isso. Senhor, faz assim. Senhor, faz assado. Será que não estamos incorretos no nosso modo de agir? Será que não aprendemos errado? Eu vou contar uma experiência para os irmãos que eu passei. Eu moro aqui, como todos, a maioria dos inscritos aqui sabe aqui no canal, que eu moro na Espanha, aqui na Espanha, certo? E quando eu cheguei aqui, meus irmãos, eu vim para cá para trabalhar e já estou aqui há mais de 10 anos já. Vim para aqui para trabalhar, para ficar uns dias, trabalhar e tal, e já estou há esse tempo todo. Quando eu cheguei aqui, meus queridos, eu passei por muitos perrengues. Muitos perrengues. E sem contar um detalhe, que Deus já havia avisado para uma irmã, que eu chamei a irmã para vir, uma das jovens lá, chamei duas das jovens lá para vir conosco, que veio eu e mais outro jovem. E eu chamei outra irmã, vamos para lá, vamos trabalhar lá um tempo lá e depois nós voltamos para cá. Todo mundo no Brasil foi em 1900 e... não, 900 não, foi 2006, foi 2006, Vamos, irmã. E Deus mostrou para a irmã uma visão pela noite, um sonho. E ela falou assim, não vou não, que Deus me mostrou isso.
Mas eu e o irmão fizemos caso. Nós queríamos que vir, sim, sim ou sim. E eu e o outro irmão, o outro jovem. E nós viemos. E eu cheguei aqui, passei por um perrengue que só Deus na causa. E aqui na igreja, orando, Senhor, e o emprego não aparecia, que era o principal. Vim para cá para trabalhar. E o dinheiro que eu trouxe já estava acabando, né? Chegamos aqui em uma crise. Que misericórdia! Que misericórdia! Todo mundo se queixando, os espanhóis, os brasileiros. Depois passou um ano, a igreja que eu fui congregar tinha muitos brasileiros. De repente os brasileiros se foram todos, os que já estavam aqui se foram todos se voltaram para o Brasil, né? E eu fiquei aqui, e nós ficamos aqui. Eu e o irmão ficamos aqui, né? O dinheiro já havia acabado e a gente estava morando já e devendo já, porque estava morando com um amigo e o amigo estava segurando as pontas, né? Ó, vocês moram aí, vocês vão ficando aí, ó, quando vocês arrumar o trabalho, vocês pagam o aluguel atrasado. E só entra mês, sai mês, entra mês, sai mês e desemprego. E nós orando, indo no campo, indo no monte, distribuindo currículo para lá, currículo para cá e currículo para lá todos os dias, currículo ali. De vez em quando arrumava um servicinho, mas mal dava para comprar comida, né? Não dava para nada, arrumava um serviço de 2 dias de ajudante de pedreiro e tal, e aquela coisa toda. E eu orando, né? E o irmão também orando a Deus, subindo para o monte. Às vezes a gente subia para o monte com os irmãos e nada ia acontecer. Podia ser também que era uma prova, né? Uma prova por uma desobediência também, né? Porque Deus já havia mostrado para a irmã, né? Ela via um grande charco, um grande lodo, e nós aí sem poder sair. E nós estava nessa situação. Nós estava nessa situação já. Por quê? Porque nós estávamos aqui sem documento e sem dinheiro para voltar. Estava naquela situação. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, tinha que ficar, sim ou sim. E estava aí devendo, cada mês passando, e não arrumava trabalho. E trabalho muito difícil, porque a crise, né? Mas com Deus não existe crise, com Deus não existe impossível, não existe isso. Mas eu creio que nós tínhamos que passar por aquela prova. Mas a questão aqui não é a prova, a questão aqui é a oração e o pensamento. Nós estávamos aqui com aquele pensamento negativo, triste, né? Às vezes cabisbaixo. Eu já estava, né, desesperado. Tinha dias que, sinceramente, meus irmãos e minha família no Brasil não sabia nada, porque para quê? Eu já estava mal aqui, ia fazer eles ficar mal lá, porque eu tenho que tomar as rédeas das minhas responsabilidades. Minha responsabilidade é minha, né? E chamava minha família e dizia: tá tudo bem, vai bem. Dizer o quê, né? Dizer que tá ruim, não sei o quê, tá sem emprego, tá não sei o quê. Aí vai ficar preocupado lá e tem que arrumar dinheiro para, sendo que eu já estava devendo aqui pro amigo, devendo 6 meses de aluguel, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Eu fiquei devendo 1 ano de aluguel, meu irmão. 1 ano de aluguel. Aí no outro ano arrumei trabalho. E aí fui trabalhar e pagando o aluguel que estava e pagando o atrasado. E aí já não sobrava nem para comprar balinha. Então passamos por essa situação e eu me coloquei a pensar o seguinte: peraí, a gente orava, por que Deus não fazia nada, né? Eu tinha crédito com Deus, porque eu sempre orava, sempre fazendo a obra de Deus no Brasil, sempre pregando a palavra, sempre, né? Havia algo de errado que eu estava fazendo. E esse algo de errado era o seguinte, meus irmãos:
era não exercer a fé, né? Era não exercer a fé, era não usar a imaginação, era não exercer aquilo que está lá em Hebreus capítulo 11. Porque a gente ficar numa igreja orando, às vezes a gente fala tanta coisa que a gente não sabe nem o que falou. Ô Senhor, me abençoa, Jesus, a gente só sabe falar, Deus me abençoa, o ego, né? Porque quando a gente se entrega a Jesus, a gente deixa que o Espírito Santo né, nos guia, né? E a gente tem que deixar essa preocupação de lado. Mas conosco aqui, comigo e o meu irmão que estava aqui comigo, o jovem, né? Aconteceu vários fatores. Eu creio que por causa dessas coisas que aconteceu, eu creio que era uma prova, até um castigo mesmo. Não sei, meus irmãos, não sei o que aconteceu, não sei, castigo não foi, porque eu aqui aprendi muitas coisas. Se eu tivesse, né, onde eu estava, não havia aprendido, não haveria evoluído naquilo que eu aprendi, né? E então eu acho não, tenho absoluta certeza que faltou o exercer da fé. Parar mais de blá blá blá, né? Ir por monte tudo bem, mas parar de ô Senhor abençoa, ô Senhor me abençoa, Senhor abre as portas de emprego. As portas de emprego ela abre com crise ou sem crise. Nós temos que ver a crise como oportunidade. Nós não podemos entrar no fluxo do negativismo, porque quando está a crise, né, muita gente desempregada, as coisas mais caras e tal, as pessoas entram naquela onda. Todo lado que você vai, tem gente se queixando. Se queixa dali, se queixa daqui. Que estou desempregado, que não sei o que tal, não sei o que, né? Aí você vai na igreja, muita gente pedindo oração para emprego, pastor pedindo ajuda para pagar aluguel da igreja, e aquela coisa toda. E você entra naquele fluxo ali, e você não pode entrar. Você não pode entrar no fluxo do desemprego. A gente às vezes quebra a cara por falta de meditar na palavra de Deus, por falta de aprender do invisível, aprender do Espírito Santo. Graças a Deus, o Espírito Santo me ensinou essas coisas. E eu estou aqui a passar para os irmãos. Por quê? Porque, meus irmãos, olha só o que Jesus disse. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus estava falando até quando ele vai ter que ficar para fazer os milagres, para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, ele estava ensinando os seus discípulos, mas os discípulos não estavam aprendendo. Jesus está nos ensinando aqui, dando-nos uma lição para que nós também aprendamos a fazer o que ele faz. Então, se Jesus pôde curar aquela pessoa que estava com aqueles demônios, tirar aqueles demônios ali instantaneamente, por que nós não podemos? Por que ele disse para os discípulos: até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando eu terei que suportar você? Até quando eu vou ter que me aguentar? Porque eu já estou ensinando. Ele disse suportar porque eu já estava cansado de ensinar o mesmo, dar exemplo para os discípulos, e os discípulos não estavam conseguindo. Era como um professor que já estava farto já de ensinar uma coisa e os alunos não aprender. Ele fala aqui no versículo 17, gente má, na versão
essa outra versão aqui diz assim, ó. Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Até quando eu terei que suportar vocês? Essa versão aqui é a linguagem atual, né? Jesus fala assim: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando eu ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Né? Ele fala isso. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? E vocês não aprendem. Vocês ficam aí nesse lenga-lenga. O menino estava possesso e vocês não conseguiram tirar o demônio. Ou seja, que eles ainda não aprenderam a usar a fé. Aí eu vejo as pessoas: oh, Jesus abençoa, Jesus não sei o que, Jesus não sei o que. É claro que tem que ser em nome de Jesus, mas nós temos que usar a nossa fé. Jesus falou: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer obras maiores do que o que eu fiz. Vou ver aqui onde é que está escrito. É João capítulo 14. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Ele fala: maiores obras vocês vão fazer. Aí eu ficava naquela situação aqui: Senhor, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Jesus, abra a porta, e esperando que Jesus abra a porta de trabalho, esperando que Jesus traga o emprego. Claro, eu estava buscando, mas eu estava esperando que Jesus abrisse as portas. Por que eu não abri as portas com a minha mente, com a minha imaginação, com a minha fé? E Jesus faz a parte dele. A gente faz a parte da gente e Jesus faz a parte dele. Não é nós só falar. Temos que ter isso no mental e vibrar aquilo. E ter sentimento de alegria, ter sentimento de amor. Porque Deus, Ele é amor. Ele abençoa os seus filhos. Deus não quer ver os seus filhos passando fome, passando por dificuldade, passando por aperto. Claro que temos as provas, mas Jesus nos chamou para uma vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Então por que temos que viver a vida de miséria? Porque nós não estamos usando a nossa fé, nós não estamos exercendo a nossa fé. O que diz Hebreus? É necessário que quem crê em Deus tenha fé, porque é necessário, porque os que chegam a Deus é necessário que tenha fé para agradar a Deus. O meu justo viverá da fé, e se ele não tiver fé, o que acontece? Né? Então, é necessário, meus queridos irmãos, usarmos a nossa fé, provarmos a nossa fé, exercermos a nossa fé. Porque não adianta nós estarmos todos os dias na igreja, orando, cantando, se nós não estivermos usando a nossa fé. Temos que usar a nossa fé para conquistar o impossível, para conquistar o que nós queremos. E para que Deus também fique contente conosco. Porque se você fica pedindo a Deus, não sabe nem como está pedindo, isso vai muito mal. Vai muito mal. Porque você está pedindo a Deus, e acontece que não chega nada. Não chega, o pedido não chega para você. Não chega porque você está pedindo mal. Você não está usando a sua fé. Os discípulos tampouco estavam usando a fé deles. Tampouco estavam usando a imaginação. Tampouco estavam usando o poder da fé. Não estavam usando. Porque se ele expulsou, para expulsar os demônios ali, é necessário ter fé, é necessário ter confiança.
Tem gente que é tão negativa, pensa tão negativo, que Jesus, quando foi curar uma pessoa, mandou que as pessoas saíssem do redor. Sai daqui, sai todo mundo, sai pra lá. Tem gente que tem carga negativa muito grande. Tem gente que só pensa negativo, não pode pensar negativo. Tem que pensar positivo. Se vier pensamentos negativos na sua cabeça, você diz que não vai conseguir, né? Ah, isso não pode ser. Ah, que isso aí não. Não vou confiar, né? Aí a pessoa não consegue nada porque é negativa. Porque, será que Deus vai fazer mesmo? Vamos esperar. Mas até agora nada. Será? Aí só vive igual Tomé, só no que vê, só no materialismo. Crente não pode ser no materialismo puro, meus irmãos. Crente tem que sair do materialismo. Tem que parar de ver a realidade nua e crua, com os olhos carnais. E olhar mais com os olhos espirituais, ou seja, com os olhos da imaginação. Como eu falei no vídeo anterior, você mudar a sua realidade com os olhos espirituais. Você ser feliz no espiritual. Independente do que esteja acontecendo no material. Independente dessa realidade nua e crua. Tem crise? O governo agora está em crise. O Brasil está em crise. A Espanha está em crise. O mundo está em crise. Tem pandemia. Vem mais um vírus por aí. Você diz amém. Mas a sua realidade é outra. Não é essa. Não é uma realidade de coronavírus, de doença, de crise, de falta de dinheiro, de falta de alimento. Sua realidade é outra. Você vive aqui, mas você não vive aqui ao mesmo tempo. E você vive em paz. Você lançou, como diz o apóstolo Pedro, você lançou sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda ansiedade carnal, terrena, ela cai por terra na hora, quando você começa a ver no espiritual. Era justamente isso que faltava para mim. Era justamente isso que falta para muitas pessoas. Sair do mundo carnal, sair da carnalidade e ir para o reino de Deus. Usar a sua imaginação, não ficar ansioso por trabalho, né? Por casa, por carro, por namorada, por namorado, por esposa, por filho. Não, você não fica ansioso quando você adentra no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual tudo está perfeito, existe tudo em abundância. E é essa abundância que Jesus te chamou. Jesus disse o quê? Meu fardo é leve. Aonde? Aqui nesse mundo? Não, aqui nesse mundo não tem como o fardo ser leve. Se você ficar só nessa realidade nua e crua aqui, com os 5 sentidos, essa realidade aqui é cruel, meus irmãos. Aí você diz assim, mas Jesus prometeu um fardo leve? Ué, fardo leve, mas não é aqui nessa realidade não, meu filho. Ou você acha que é nessa realidade aqui? Não, é no espiritual. É na sua mente. Porque tudo é mental. Você está me entendendo? Tudo é mental. Nada do que você está vendo existe na verdade. São tudo percepções dos nossos sentidos. Vou explicar mais bem explicado. É tudo percepção do olho, do ouvido, tá? É tudo percepção e do tato, né? E do tato. Mas tudo isso aqui são átomos. É energia. Isso tudo aqui são átomos agrupados, né? Que tomam formas.
Cada um com as suas frequências. O corpo tem uma frequência, a parede tem uma frequência, né? O ferro tem uma frequência, a madeira tem uma frequência, o chão tem uma frequência. E tudo vibra, tudo vibra. Então é tudo uma grande onda de energia. Vocês me entenderam? Então, como disse o Salomão, é tudo uma grande ilusão. É tudo uma grande ilusão. E nós sofremos, e as pessoas sofrem, buscando ali, correndo para lá, correndo para cá, igual que os loucos. E necessita desse sofrimento? Não, não necessita desse sofrimento. Não necessita desse sofrimento. Eu fiquei pensando depois que Deus começou a me mostrar muitas coisas, né? Eu falei assim, que besteira que eu fiz de vir morar em um país tão longe como aqui, né? Atravessei o mar, né? Atravessei o Atlântico, né? E vim para cá. Se eu tivesse aprendido isso no Brasil, eu jamais viria para cá e nem em outro lugar. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque a prosperidade está em todos os lugares. A bonança, a nossa realidade, nós que fazemos. A irmã vai falar, não, mas aí é bom, aí você vive aí bem e tal, não tem não sei o que, tem segurança, não sei o que. Mas a realidade quem faz somos nós. Você pode morar em uma favela e ser feliz. E você usar a sua fé para você estar em um lugar muito melhor ainda. E você vai ser feliz. Você já viu gente vivendo na favela, vivendo nos lugares feios, mais feliz do que as pessoas de gente rica? Gente rica se atirando dos prédios e tal, com muito dinheiro. Porque isso não quer dizer nada, meus irmãos. Tem gente que acha que dinheiro é felicidade. Não, dinheiro faz parte da felicidade. Porque dinheiro também é uma energia que nós atraímos. Claro, né? Depois eu vou estar falando sobre isso, sobre a prosperidade, sobre a atração da prosperidade na nossa vida. E eu estava pensando, né? O que Deus me mostrou se eu tivesse se tivessem ensinado isso para mim antes na igreja. Porque na igreja eles não ensinam isso. Aí vem com palavras aleatórias, vai num culto hoje fala de Abraão, você vai num culto amanhã tá falando de Gideão, outra vez tá falando de outra coisa. Mas a fé, que é mais importante na vida cristã, o povo, a maioria, irmãos, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, não vou dizer 99%, mas eu vou dizer o 97%, 98% das pessoas não estão exercendo a sua fé. Eles estão acreditando no que o pastor fala, no que os líderes falam. Eles acreditam, eles fazem o que os líderes falam para eles fazer. Mas eles ficam lá, não exercem a fé. Não exercem a fé. Estão parados. E é necessário, o cristão usar a fé. Porque Jesus, ele fala, né? Até quando eu terei que aguentá-lo? Traga o menino. Até quando eu terei que aguentar vocês? E depois que Jesus subiu aos céus, nós vamos estar aqui. Jesus cura, Jesus cura. Jesus cura. Não. Nós, com a nossa fé, já vemos a pessoa curada. Você já está curado em nome de Jesus. Está desempregado? Está sem trabalho? Está sem namorado? Está sem namorada?
você vai ter que tipo de sentimento de falta? De falta disso, de falta daquilo, de falta... Não, não. Usar a fé não é ter sentimento de falta. Você não pode usar o sentimento de falta. Porque usar a fé já é ter tudo. Por isso que Jesus disse que quem está com Cristo, né? E eu trouxe vida e vida com abundância. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer, que está fluindo, que as coisas estão acontecendo na sua vida, que as coisas não estão paradas, não está uma água parada, que você está profetizando sobre a sua vida, sobre a vida dos demais, a bênção. Se você profetizar a bênção sobre a vida do irmão, a bênção, mas que tipo de bênção? Que bênção que ele está precisando? Que bênção você está necessitando? Você está necessitando de alguma coisa? Não, você não está necessitando de nada, porque você já tem. Falta materializar. Enquanto não materializa, você vai dando glória. Você vai louvando o nome de Jesus, glorificando, vibrando na felicidade de Jesus, vibrando na alegria de Jesus. Por que Jesus gostava de ir em festa? Porque ele estava na alegria do Senhor. Estava na alegria, sempre feliz. E Deus também, sempre feliz. Deus é sempre amor, e Ele sempre está abençoando os seus filhos. Ele sempre está abençoando, sempre. Agora é necessário nós confiarmos no Senhor Jesus. É necessário você se entregar por completo e confiar no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que nós aprendemos essa lição que Jesus respondeu aos seus discípulos. Gente mais sem fé, né? Sabe por que Jesus chamou eles de má? Né? Nessa versão aqui está dizendo má. Nessa versão aqui vamos ver. Ó geração perversa, chamou perversa. Ó geração perversa e sem fé. Geração sem fé e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando vos tenho que suportar? Porque às vezes existe o mal no coração. Às vezes existe mágoa. E Deus não habita na mágoa. Deus não habita onde existe mágoa, onde existe falta de perdão, onde existe inveja, onde existe o mal. Deus não opera. Para fluir com Deus tem que estar em harmonia com tudo e com todos. Tem que estar em harmonia com todos. Não pode estar brigado com ninguém, não pode estar de mal de ninguém, não pode estar com nada. Porque aí o rio de água viva não vai fluir. Não vai fluir. Não vai fluir. Vai estar a água parada. E água parada você já sabe o que acontece com a água parada. Quando as coisas não fluem. As coisas na vida do cristão tem que fluir. Tem que fluir, irmãos. De alguma forma tem que estar fluindo. Se a sua vida não está fluindo, está mal. A água está parada. A água está parada no seu interior e tem que fluir. Tem que fluir. Você tem que... Tem alguma coisa aí que você tem que desatar. Alguma mágoa, algum rancor, alguma falta de perdão, algum ódio, alguma falta algo, falta água, falta você fluir no reino de Deus, ajudar. Isso está fluindo no reino de Deus. Você tem que fluir. Senão não funciona. A oração não sobe nem até o teto. As coisas no reino espiritual tem que fluir. Então, irmãos e irmãs, então vamos viver mais no espiritual e menos no material. Está mais no espiritual, fazer mais o bem, ó geração má, né? Jesus diz, ó geração perversa, se sem fé,
perversa e sem fé. O que significa perverso, meus irmãos? Qual é o significado de perverso? Vamos ver aqui o que significa perverso. É mal, né? É mal. É perverso, né, irmão? É pessoas maus. É uma pessoa que causa dano intencionalmente, né? Gente que causa dano intencionalmente, com más intenções. Pessoas que têm más intenções. Então Jesus chamou os discípulos gente má e perversa. Geração má e perversa. Então Deus não está habitando no meio desse povo, não. Deus não está... O fluir do universo de Deus, do Espírito Santo, não está em pessoas más e perversas. Gente má, perversa, que causa dano, que causa danos a outras pessoas intencionalmente. Essas pessoas são as pessoas que não têm fé, que elas são desse materialismo aqui mesmo. Elas vivem fazendo mal e não usam e não tem fé, só ficam causando mal às demais pessoas. E se você quer usar a sua fé, habite no amor, flua amor, que exale amor dentro de você, que exale alegria. Que você todos os dias possa plantar amor, possa plantar alegria, possa plantar ajuda nas pessoas, ajudar as pessoas, ajudar os demais. Esse é o trabalho daqui do reino de Deus. Do reino de Deus, esse é o trabalho. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é ajudar. É adentrar no reino espiritual, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, e abençoando a nação, abençoando o povo, ajudando, não só no espírito, mas também materialmente, ajudando as demais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos.